Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade. Meu nome é Tatiana, é com muita alegria, muita gratidão que estamos reunidos mais uma vez em nome do Evangelho e dos ensinamentos do Cristo. Assim, vamos iniciar com a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, que se faça presente, que nos envolvam, que sejamos envolvidos em um sentimento de paz, de harmonia e que possamos compreender o tema que vamos trabalhar hoje e que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso tema hoje é a fé e a caridade. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e vamos trabalhar os itens 13 a 15. E para começar, eu lembrei da passagem que está na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que diz assim: porque bem como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta. E o que é a obra, né? A que obra Tiago se refere nessa passagem? É a caridade. É a prática da caridade, é o amor em movimento, né? Chico disse uma vez que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica, coloca em movimento as forças da alma. Então é uma prática, é um exercício. Quando praticamos a caridade, quando alimentamos quem tem fome, quando agasalhamos quem tem frio, estamos praticando o bem, sem dúvida. Mas como praticamos este bem? Como praticamos a caridade? Estamos colocando o amor e a fé nesses momentos, nessa prática? Ou fazemos por fazer, acreditando que assim vamos garantir um lugarzinho no céu? No livro Vinha de Luz, no capítulo 163, Emmanuel faz um comentário, está intitulado O Irmão, é o título deste capítulo, através da psicografia de Chico Xavier, né? E ele nos faz pensar um pouquinho de como praticamos a caridade, tá? Eu vou trazer uns trechinhos só para a gente compreender. Então ele fala assim, é um comentário sobre a passagem que está na primeira carta aos Coríntios de Paulo, né? No capítulo 13, versículo 4. Ele fala, Paulo disse, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. E Emmanuel explica, quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-os aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. E aí ele finaliza assim, ó. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá.
de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Que interessante, né? O título de irmão. Muitas vezes damos o que temos em excesso ou aquilo que já não nos serve mais e nos orgulhamos, nos intitulamos caridosos e bons. Mas quantas vezes ficamos esperando o reconhecimento, o aplauso? Essas palavras de Emmanuel devem ficar na nossa memória, devemos refletir sobre ela, para nunca esquecermos que o verdadeiro irmão é aquele que pratica a caridade no silêncio do amor. Porque amar ao próximo é a doação sem esperar nada em troca. Mas ainda há um agravante, porque podemos receber, sim, algo em troca. Podemos receber a ingratidão. E será nesse momento, quando nos apresentam a gratidão, que teremos que praticar a verdadeira caridade. Porque a caridade não é só material. A caridade também, como entendia Jesus, e Kardec perguntou isso na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e os Espíritos nos responderam que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Kardec ele ainda faz um complemento, ele coloca que a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola, ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, então é no nosso dia a dia. Então, quando recebemos a ingratidão do nosso irmão, aquele que não devemos esperar gratidão, mas às vezes a ingratidão vem, é neste momento que devemos colocar a indulgência em prática, porque não sabemos em qual momento da evolução, em qual degrau esse nosso irmão se encontra, qual é o adiantamento moral, né? E temos que pensar que este progresso moral ele é individual, cabe a cada um o desenvolvimento da sua moralidade, né? Da sua moral. Então, praticar a indulgência é uma caridade. Não se ofender e perdoar aquele que está conosco na caminhada é praticar a caridade. É no decorrer da nossa reencarnação que temos a oportunidade de colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, é uma carta de um espírito protetor, de 1861, e nela ele traz a seguinte orientação: certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire unicamente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Então, o que está falando aqui, né? Que é somente através do corpo físico que temos a oportunidade de praticar, né? De praticar a caridade e de realizar a nossa evolução. É somente quando estamos encarnados que temos como provar, né, o nosso processo evolutivo. E esse espírito protetor conclui dizendo assim: entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais
não nos prazeres materiais, mas no bem. Quantas vezes, né, sentimos felicidade em poder colaborar com alguma coisa, ajudar em algo. Não orgulho, hein, gente? Felicidade. E ele continua. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e de vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Ou seja, hoje a nossa forma de expressar a nossa cristandade é através do bem que praticamos, é através da correção dos nossos vícios, defeitos. Não passamos mais por sacrifícios, né, como passaram os cristãos primitivos, mas passamos pelo aperfeiçoamento, pelo burilamento de nossas imperfeições. É um trabalho árduo e contínuo. Deixar o orgulho e a vaidade no passado e acumular as virtudes, né, na prática do bem, no amor ao próximo, amar aquele que nos ofendeu, compreender, né, o grau de evolução que esse irmão está. Então devemos olhar para uma pessoa que está na nossa caminhada, né, conosco, e enxergar nela um ser em evolução, que erra, que acerta, assim como nós, né? Nós também. É compreender que se hoje temos algum conhecimento das leis divinas, ontem também estávamos no equívoco e precisamos, em algum momento, da indulgência de alguém. A doutrina, ela nos apresentou a fé raciocinada, a fé que nos faz pensar e compreender que há uma harmonia e que Deus nos ama incondicionalmente, mas que também há uma justiça. Justiça que, através da lei de reencarnação, nos faz restaurar e corrigir as nossas imperfeições. Essa fé e essa compreensão, né, aumentam a nossa responsabilidade, é fato. Pois sabemos que quando retornarmos à nossa pátria espiritual, não nos perguntarão o que fomos, mas sim o bem que fizemos. E como disse Emmanuel, né, na lição 63 do Linha de Luz, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva ao plano maior o título de irmão. Então que possamos dar o alimento, a roupa, sempre que possível, mas que também saibamos dar o sorriso para aqueles que vivem à margem, saibamos dar um bom dia para o gari que varre as ruas recolhendo lixo que não foi produzido por ele. Que saibamos compreender que uma pessoa que trabalha com público, um atendente, tem o direito de estar em um dia ruim e que a sua compreensão, o seu sorriso pode modificar o dia daquela pessoa, daquele atendente. Saibamos estender a mão para uma pessoa que está com dificuldade de atravessar uma rua, de subir um degrau do ônibus, gerando gentileza e compaixão. Essas pequenas atitudes do nosso dia a dia podem modificar a vida daqueles que estão à nossa volta. E para finalizar, na primeira carta, né, aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, Paulo nos ensina:
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Muita paz a todos, que Deus abençoe, que todos fiquem bem, que Jesus, nosso Mestre, nos envolva na sua paz e que tenhamos todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.